Concurseriano e concurseriana do meu Brasil, voltamos novamente e hoje vamos dar início à nossa aula 4 da Lei Orgânica do município de Macaé, beleza? Então, lembrando que o nosso material está aqui embaixo, tá, galera? São 100 questões da Lei Orgânica, são questões com gabarito e com comentários. Você tem também 50 questões do Estatuto do Servidor no mesmo estilo e você ainda ganha de graça aí o audiobook, né? Para você poder ler o Estatuto ou ler a Lei Orgânica, ó, com o ouvido, que também é uma forma de você estudar, né? Você pode fazer a leitura e pode fazer até a leitura ouvindo também, né? O arquivo. Então, comprou o combo, ou comprou um ou outro, você ganha o audiobook de graça, beleza? O meu WhatsApp vai ficar aqui embaixo, você pode solicitar pelo meu WhatsApp. Você pode fazer a compra dos PDFs pela Hotmart ou pelo meu WhatsApp, e aí eu mando para você depois, né? Assim que você realizar a compra, Thiago, fiz a compra aqui, e aí eu mando para você, beleza? Nossas aulas são sem enrolação, direto ao ponto. Você vai lendo comigo, eu vou explicando tudo direitinho. O arquivo que eu vou utilizar é a própria lei, né? Então você vai acompanhar junto comigo a lei. E esse arquivo ele vai junto também se você realizar a compra, tá? Se você quiser me pedir também, é só você me pedir pelo WhatsApp que eu mando para você também, beleza? Esse arquivo aqui tá atualizadíssimo, ok? Show, então. Não esquece de deixar o like aqui pro Titi, para ajudar na divulgação. Deixa também aqui também o seu comentário e se inscreve no canal para você receber aí as notificações. Galera, ajuda a chegar a 10 mil inscritos aí, por favor, tá? Estamos perto já de 10 mil, beleza? Vamos lá. Então a gente vai falar hoje do processo legislativo, né? Aqui no artigo 69, a gente vai falar aqui para vocês como é que é o processo legislativo. Então o processo legislativo municipal compreende a elaboração de quê? De leis, né? Leis normativas. Então, ele vai falar aqui, no primeiro, da emenda à lei orgânica. O que é uma emenda, né? Você emendar uma coisa na outra. Então, uma emenda à lei orgânica é uma proposta para você, tipo, ou fazer alguma alteração na lei, ou para você retirar alguma coisa da lei, né? Então, isso é uma emenda. Para fazer essa emenda, você vai ler aqui mais embaixo no artigo 70, a lei orgânica, para fazer essa emenda, ela poderá ser emendada mediante proposta. Presta atenção aqui nessa palavra aqui, ó, que essa aqui é a palavrinha-chave. Mediante proposta. A proposta, ela é feita por quem? Para mandar a proposta. Ó, a gente está a fim de fazer uma emenda à lei orgânica. Quem que pode fazer? 1/3 dos membros, né? 1/3 no mínimo. Pode ser mais, Thiago? Pode, o mínimo 1/3. Dos membros da Câmara Municipal, ou seja, os vereadores. E pelo prefeito municipal. Eles vão enviar a proposta para emendar a lei orgânica, ou seja, ou vai fazer alguma alteração, né? Ou vai fazer alguma atualização, ou vai retirar alguma coisa, ok? E aí você tem que prestar atenção que é aqui que a banca te pega. Aqui ele vai dizer que a proposta ela vai ser votada. Aí beleza, a proposta vai ser votada. Já foi enviada a proposta, né? Aí ela vai ser votada em 2 turnos. Em 2 turnos, com interstício mínimo de 10 dias. Esse interstício aqui, galera, esse interstício aqui, ó, é intervalo. Por que que precisa desse intervalo? Porque uma emenda à lei orgânica é uma lei, né? É uma lei principal do município, né? Então precisa ter 2 turnos. Vai ter um turno que a galera vai... Vocês não estão vendo aí, né? Vai ter um turno que o pessoal vai debater, os vereadores vão debater, e aí vai ter um segundo turno para debater novamente tudo que já foi debatido. Mas por que que vai acontecer isso, né? Porque, vamos supor, você tem uma reunião com alguém, e aí essa reunião debatem coisas, né? Debatem assuntos. Numa segunda reunião, já vai ter, né, uma expertise ali para certos assuntos, né? Já vai ter uma abertura de mente para outras coisas, então precisa sempre ter esse cuidado com a lei orgânica, porque ela é a lei principal do município. Então vai ter ali um intervalo, no interstício mínimo de 10 dias. Pode ter mais dias? Pode, o mínimo são 10. Aqui, ó, mínimo de 10, tá? E aprovados aqui, ó, 2/3 dos membros da Câmara, tá? 2/3 é praticamente a maioria absoluta, é mais do que a metade, né? Então tem que ser aprovado por 2/3 da Câmara, tá? Então, lembrar, a proposta, a lei orgânica, é 1/3 dos membros e o prefeito. Depois que essa proposta é enviada, eles vão votar a proposta, né? Vota sim a favor, não contra e vão votar.
em 2 turnos, com intertício, ou seja, intervalo de 10 dias, e aprovada por 2/3 dos membros da Câmara. Então, aqui é a votação e aqui é a proposta, ok? Lembrar isso na prova, que é isso aqui que a banca te pega, tá? Então, a gente vai falar ainda de todas essas leis aqui. A gente só está pegando aqui a parte da emenda. Então, a emenda à Lei Orgânica Municipal, ela será promulgada. O que é promulgar, Thiago? Promulgar é fazer valer, bater o martelo. Por quem que vai ser promulgada? Pelo prefeito? Não. Pela mesa da Câmara. A banca pode perguntar isso também. Quem que promulga a lei orgânica, a emenda à lei orgânica? Quem que vai promulgar? A mesa? O Poder Legislativo, o Poder Executivo? Então, é a mesa diretora. Grave isso no seu coração e na sua mente. Mesa diretora, mesa da Câmara, com o respectivo número de ordem. A lei orgânica não poderá ser emendada na vigência de estado de sítio ou intervenção do município. Beleza? Então, aqui, voltando para cá, então aqui o processo legislativo é um processo de criação de leis, né? É um processo de criação de leis. A gente já falou aqui da emenda à lei orgânica e tem as leis ordinárias. As leis ordinárias são leis comuns, né? São leis que são criadas, assim, vou falar de uma forma bem simples. Vamos supor, está criando ali uma lei para criar rampas para pessoas com deficiência. É uma lei normal, não precisa ter, né, uma maioria absoluta, tantas pessoas assim. E aí vai ser aprovado. Beleza. Agora, qual é a diferença? A grande diferença, né? A lei ordinária, ela é uma lei, ela é mais fácil de ser aprovada. Porque ela precisa de quê? Ela precisa de minoria simples. Maioria simples, na verdade. Maioria simples. O que é maioria simples? Aqui, a Câmara dos Vereadores de Macaé são 17 pessoas. São 17 pessoas. Naquele dia lá, vamos supor, vou colocar aqui um bonequinho. Naquele dia lá, tinha... esse aqui são os vereadores, tá? Vamos supor que tinha aqui, ó, 3 vereadores de 17. Não, 3 não, vamos colocar que tinha 5. Só tinha 5 vereadores lá. Pode aprovar uma lei ordinária? Pode, porque isso aqui é maioria simples. O que significa maioria simples? Os que tiverem presentes, você vai calcular dessa forma. Ó. Deixa eu criar o braço dele aqui para ele não ficar sem braço. Maioria simples é assim, tem 5 vereadores lá. Ah, vamos aprovar uma lei? Vamos. Só tem 5. Beleza, qual é a maioria simples? Vamos botar 6, né, para facilitar a conta. Vamos botar 6 aqui. Tem 6 vereadores lá. Então tá os 6 vereadores lá, vamos aprovar uma lei hoje? Vamos, beleza. Qual é a maioria simples aqui para 6 vereadores? A metade. Dá 3, 3. Quanto é a maioria simples? Não pode ser 3, 3. Né? Não pode ser 3 votos sim e 3 votos não, senão vai empatar. Então a maioria simples significa 4, porque é a metade mais 1. Tá? Qual é a metade de 6? 3. Mais 1, 4. Então tem que ter 4 votos a favor. Se for criar uma lei ordinária. Por exemplo, vamos criar uma lei que as pessoas vão ter só ônibus com ar-condicionado. Um exemplo bem simples, tá? Só ônibus com ar-condicionado. Então, beleza. 4 pessoas votaram sim e 3 votaram não. Então, 4 é a maioria simples. No caso de 6 vereadores que estão presentes. Porque não precisa todo mundo incluído. Agora, na lei complementar, que é uma lei muito mais difícil de ser aprovada, precisa da maioria simples. Se você descer aqui um pouco da maioria simples, olha, da maioria absoluta. Se você descer aqui um pouco, quem que cria as leis complementares? Quem define que é uma lei complementar? É a lei orgânica. A própria lei orgânica, que ela fala aqui, ó, no parágrafo único do artigo 72. Serão objeto de lei complementar, dentre outras previstas nesta lei, Código Tributário do município, que tem a ver com o quê? Com dinheirinho. Código de obras, o plano diretor, que é o plano de desenvolvimento do município. Então, observe, aqui, ó, o Estatuto do Servidor. Então, são leis mais que precisam... Não é que existe hierarquia entre as leis. É que, vamos supor, né? Vamos supor que você vai tomar uma decisão. Se você for tomar uma decisão sozinho, vai ser de uma forma. Se você for tomar a decisão com mais cabeças pensando, você vai tomar, né, uma decisão muito mais evoluída. Então é isso que quer dizer a lei complementar. Inclusive na Constituição, ela é
uma lei assim que tem um nome complementar, né? Se for lei complementar, é uma lei que precisa de maioria absoluta. Então, vamos supor, são 17 vereadores. São 17 vereadores lá. Qual é a metade de 17? Dá 8,5. Não dá para enviar metade de, né, de um vereador. O que ele vai fazer? Ele vai quebrar aqui, ó, vai ser 9 vereadores. 9. 9 mais 8, 17. Não é isso? Isso aí. Então, tem que ter 9 votos a favor e 8 contra. Então tá lá, vamos criar uma lei que vai fazer, né, a lei do Estatuto do Servidor. Pô, a lei do Estatuto do Servidor, o Estatuto do Servidor é um estatuto do servidor, do público, é uma lei muito importante. Então vai precisar de todas as pessoas. Então por que é absoluta? Porque precisa de todo mundo. Precisa de todo mundo envolvido. Agora tem que ter no mínimo 9 votos para ser aprovado. Né? No mínimo 9 votos e 8 contra. Pode ter 10 votos, Thiago? Pode, claro. No mínimo 9. Pode 10, pode todo mundo aprovou, beleza, tá ótimo. Ah, 16 aprovou e 1 não aprovou. Tá ótimo. 16, o mínimo são 9. Se ficar, né, o número de que não aprova maior, é óbvio, né? Mas tem que ter no mínimo 9 para ser aprovado. Beleza? Ah, Thiago, e se tiver 17 pessoas lá para criar uma lei ordinária? Ótimo, o mesmo critério, 9 pessoas tem que votar sim e 8 tem que votar não para aprovar a lei. Então, essa é a grande diferença. Tem as leis delegadas, né, que as leis delegadas é assim. O prefeito, ele é do Poder Executivo. Ele não pode exercer, né, função do Poder Legislativo. O que ele faz? Ele manda uma lei delegada. Ele fala, eu quero criar uma lei aqui e essa lei eu mesmo quero criar, não quero passar por processo legislativo, votação, nada. Eu mesmo quero criar a lei e aprovar a lei. Aí o que ele faz? Ele manda essa informação para o Poder Legislativo vai averiguar se ele pode fazer isso e autoriza ele a fazer. Então está delegando um poder a ele, né? Aqui eu estou falando bem a grosso modo, tá? Porque a banca não vai pedir, vai perguntar o que é lei delegada. Não, ele vai perguntar o que faz parte do processo legislativo. É isso que a banca vai te perguntar, né? Aqui eu só estou falando mais para você ter uma ideia de como que funciona. Então a lei delegada é isso. O Poder Executivo, que é o prefeito, ele pode criar uma lei sem passar pelo processo legislativo, né? Sem passar por votação, por nada. A Câmara dá o poder para ele criar essa lei assim de forma direta, sem precisar passar por esses processos. Por isso que ele é uma lei delegada, porque está delegando poder ao prefeito. E aí tem as resoluções que são mais internas e os decretos legislativos que são mais externos. E a gente vai falar sobre isso no decorrer da aula. Então isso aqui é o processo legislativo municipal. Lembre isso daqui, guarde isso aqui no seu coração, ó. Guarde essa informação aqui, porque a banca vai perguntar assim, faz parte do processo legislativo do município. O que faz parte do processo legislativo? Lei ordinária, lei complementar, lei delegada, resoluções, decretos, né? Emenda à lei orgânica. Você sempre vai lembrar que a emenda à lei orgânica é um processo legislativo. Tudo que vai envolver criação de leis, você vai ficar ligado na hora da prova. Você vai falar assim, calma aí, processo legislativo. Se é processo legislativo, é algum procedimento ordinatório, algum procedimento de criação de leis. Aí você vai ver lá nas opções, né? Lei ordinária, lei complementar, aí vai ter lá lei, sei lá, lei orgânica. Não tem aqui. Tem a emenda à lei orgânica, mas lei orgânica não, tá? Beleza. Aí aqui você vai descendo as leis. Ó. A iniciativa das leis, né, da criação das leis aqui no artigo 71, cabe a qualquer vereador. Também ao prefeito, claro, porque o prefeito tem poder até para fazer uma emenda à lei orgânica, e ao cidadão que exercerá na forma da lei, né? Que a gente chama de ação popular. Inclusive a lei de ficha limpa foi criada por cidadãos, né? Não foi prefeito, não foi nada. Foi pessoas comuns que criaram a lei da ficha limpa. Então ele vai dizer que as leis complementares somente serão aprovadas se obtiver maioria absoluta dos votos, como a gente já explicou. Maioria absoluta precisa de todas as cabeças dos vereadores votando, né? A maioria absoluta é assim, para aprovar essas leis aqui, ó, inclusive, tá? Então, precisa de maioria absoluta. Maioria simples para uma lei ordinária, que é uma lei comum. O que não for lei complementar, galera, é lei ordinária. É uma lei comum que se cria de forma ordenatória. Beleza?
Então tem que ter maioria absoluta dos votos aqui no caso de lei complementares, como eu já havia falado, absoluta tem que ter todo mundo. A lei ordinária, quantos estiverem ali, faz a metade, por exemplo, tem 10. Metade de 10, 5. Mais 1, 6. Então tem que ter 6 votos a favor, tá? Então o raciocínio é simples, tem 10 lá, tem 10 vereadores. Vamos votar uma lei ordinária? Vamos. Como é que vai fazer? Tem que ter 5, 5 não, se for 5, 5 vai empatar. Tem que ter pelo menos 6 votos a favor. E 4 votos contra, né, no caso. E aí aprova a lei ordinária. Absoluta não, tem que ter todo mundo. 9 a favor e 8 contra tem que ter de voto. Pode mais? Pode, mas o mínimo são 9. Beleza, dos membros da Câmara Municipal, observados os demais termos de votação das leis ordinárias. As leis ordinárias aqui, como a gente já falou, ele não falou aqui, né, que precisa da maioria simples, mas a gente já explicou, ok? Serão objetos de lei complementar. Então, Código Tributário do Município, Código de Obras, Plano Diretor, Código de Atividade Econômica e de Postura, que é o Código de Postura, Estatuto do Servidor, tudo são leis complementares aqui, ó, Plano, Cargos e Carreiras dos Servidores. Isso aqui é uma lei que vai identificar lá qual é o salário do servidor, qual é a função, se é função comissionada, se é função estável, né? Se é um cargo que tem estabilidade, que é um cargo de carreira que a gente fala, né? Então, tudo isso no plano de cargos também precisa ser estabelecido em lei complementar. Beleza? Recomendamento territorial, ok? Então, são iniciativa exclusiva do prefeito as leis que dispõem sobre. Vamos lá, isso aqui é iniciativa do prefeito, tá? São de iniciativa exclusiva do prefeito. Preste atenção aqui nessa palavra exclusiva, beleza? Criação, transformação ou extinção de cargos, funções ou empregos públicos do Executivo Municipal, da administração direta, indireta, autarquias, até aqui está tudo bem, direta, indireta é essas aqui, autarquias e empresas públicas, bem como os aumentos de suas respectivas remunerações, excetuando-se a fixação e o aumento do subsídio do prefeito. No caso, quem faz isso, ele está dizendo aqui que existe uma exceção. Quem faz isso aqui, ó, é o Poder Legislativo, quem trabalha, né, com a fixação ou aumento dos subsídios do vice-prefeito e dos secretários municipais, que são atos de aqui, ó, de iniciativa exclusiva da Câmara Municipal, que é o Poder Legislativo. Ok? Conforme dispõe o inciso 5, artigo 29, incisos 10 e 11 do artigo 37 da Constituição Federal. Ok? Então isso aqui é uma iniciativa exclusiva do prefeito, tá? Ele vai extinguir cargos, ele vai extinguir funções ou empregos públicos, transformar, criar, né? Então ele pode criar um cargo, né? Ele pode, a iniciativa, né, de criar um cargo, a iniciativa de transformar um cargo, a iniciativa de extinguir o cargo, pô, não está servindo mais esse cargo não, vamos tirar daí, tá? Tudo isso é ele que faz. Servidores públicos do Executivo, seu regime jurídico, provimento de cargos, estabilidade e aposentadoria, tudo é iniciativa exclusiva do prefeito. Observe que está ligado muito ao servidor, tá? Criação, estruturação e atribuições das secretarias ou departamentos equivalentes e órgãos e entidades da administração pública, né? Então, ele vai criar as secretarias, a estruturação, as atribuições. Tudo isso aqui é iniciativa exclusiva do prefeito. O plano plurianual, né? As diretrizes orçamentárias, proposta de orçamento e abertura de créditos suplementares. Então, o plano plurianual é um plano que você faz um planejamento a longo prazo, as diretrizes orçamentárias, que ele vai dizer ali como é que vai funcionar, né? A diretriz orçamentária é assim, ela vai dar uma diretriz à lei, a LOAS, né? Que é a lei de orçamento anual, beleza? E a proposta de orçamento. E a abertura de créditos suplementares, geralmente isso aqui é mais ligado digamos assim, agora me fugiu a palavra. Créditos suplementares tem a ver com empréstimos. Então ele fica também aí, é de iniciativa exclusiva do prefeito. Plano diretor, que é o plano de desenvolvimento do município. Matérias que criam ainda que indiretamente despesas para o erário. Então isso aqui tudo é competência não. Isso aqui é de iniciativa exclusiva de quem? Do prefeitinho. Ok? Parágrafo único. Não será permitida a alteração das despesas propostas nos projetos de iniciativa exclusiva do prefeito, ressalvado no artigo, no inciso 4. Ok?
Aqui no artigo 78, ele está explicando aquilo que eu falei das leis delegadas. Lembra que eu falei das leis delegadas? Serão elaboradas aqui, ó, pelo prefeito, tá vendo? Pelo Poder Executivo, após prévia autorização da Câmara, tá vendo? Então a Câmara deu ali uma delegação para ele criar. Aí ele vai dizer aqui, isso aqui não cai muito em prova, tá, galera? Mas eu gosto muito de falar sobre isso. Os atos de competência privativa da Câmara, a matéria, aqui está no parágrafo 1, né? A matéria reservada à lei complementar, os planos plurianuais, o orçamento e as leis de diretrizes orçamentárias não serão objetos de delegação. Então, ele não pode criar, né, uma lei sem passar pelo processo legislativo, tá? Essas leis aqui, beleza? A delegação ao prefeito será efetuada sobre a forma de resolução. Ó a resolução aqui. Lembra que a gente falou da resolução, que é algo mais interno? Pela mesa executiva, que especificará seu conteúdo e termos de seu exercício. Beleza? Então vamos falar aqui do artigo 81. O artigo 81 ele vai dizer aqui, ó, do poder executivo. Quem que exerce o poder executivo? O prefeito e o vice-prefeito. Então o poder executivo municipal será exercido por quem? Pelo prefeito. Grave isso aqui no seu coração e na sua mente. Prefeito, poder executivo, ok? Auxiliado pelos secretários municipais ou equivalentes, que aqui são os cargos comissionados. Então, aqui no parágrafo único, aplica-se ao prefeito e ao vice-prefeito as condições de elegibilidade dispostas na Constituição Federal, além do disposto no parágrafo 1 do artigo 44 dessa lei. A eleição para prefeito e vice-prefeito obedecerá os preceitos determinados pelo artigo 29, inciso 1 e 2 da Constituição Federal, que ele está falando do voto, né? Pela lei eleitoral, no que couber. Ok? Show de bola. Aqui no artigo 83, ele vai dizer o seguinte, ó, o prefeito e o vice-prefeito de Macaé tomaram posse no dia 1º de janeiro, que vai acontecer ali uma sessão solene, né? No ano subsequente ao da eleição, ou seja, aconteceu a eleição no mês passado, no ano passado, 1º de janeiro do ano subsequente, né, do próximo ano. Por exemplo, aconteceu 2023. 1º de janeiro de 2024, acontece ali a posse. Subsequente ao ano da eleição, perante a Câmara Municipal, prestando os seguintes compromissos. Eu prometo cumprir a Constituição da República, a BBB, a Constituição do Estado do Rio de Janeiro, a Lei Orgânica do Município de Macaé e as demais leis, desempenhando com lealdade o mandato que foi outorgado e exercício com patriotismo e funções do meu cargo. Tiago, isso aí é verdade? É verdade, está escrito aqui, é verdade. Então você tem que seguir o que está aqui, tá? Aí ele vai dizer aqui, ó, decorridos 10 dias da data fixada para a posse, se o prefeito ou vice-prefeito, salvo motivo de força maior, não tiver assumido o cargo, ele será declarado vago. Então, ele é exonerado do cargo. Substituirá o prefeito no caso de impedimento e suceder-lhe-á na vaga o vice-prefeito. Então, vai substituir, óbvio, né? O vice-prefeito substitui o prefeito. Óbvio. O vice-prefeito não poderá recusar-se a substituir o prefeito. O cara não pode falar, eu não quero. Tem que substituir, sob pena de perda do mandato. E aí o vice-prefeito, se ele falta, né? Deixa eu ver se ele vai falar aqui. O vice-prefeito, além de outras atribuições que lhe forem conferidas por lei, auxiliará o prefeito sempre que for convocado por missão especial. Ah, ele não está falando aqui. Ah, não, tá. Deixa eu ver. Tá, aqui, ó. Em caso de impedimento do prefeito e também do vice-prefeito, ou vacância, né, do cargo, assumirá a administração do município o presidente da Câmara Municipal. Ok? O presidente da Câmara Municipal é o presidente da mesa, né? Beleza. Parágrafo único. A recusa do presidente da Câmara, seja por qualquer motivo, em assumir o cargo do prefeito, implicará em incontinente na renúncia de sua função de dirigente do Poder Legislativo, ensejando a eleição de outro vereador para ocupar, na qualidade de presidente da Câmara, a chefia do Poder Executivo. Então vai se escolher ali, dentre o pessoal ali da mesa diretora, um vereador, ele vai ter a qualidade de presidente da Câmara. Verificando a vacância do cargo do prefeito, assumirá o vice-prefeito, que completará o mandato. O mandato de prefeito é de 4 anos. Isso aqui é molezinha, né, galera? Tendo início em 1º de janeiro do ano seguinte ao da eleição. Ok? Então, a gente está dando uma adiantada aqui nos artigos, né? Eu não vou falar todos os artigos, porque geralmente a banca não vai solicitar todos os artigos. A ideia não é que você se torne um professor, né? Então, se você estiver gostando dessa aula, por favor, deixa o like aqui pro titio, tá?
deixa o comentário aqui que vai ajudar bastante. Também deixa a sua inscrição, beleza? Ajuda a gente a chegar a 10 mil. Então, ó, aqui, no caso da competência do prefeito, eu vou falar algumas coisas que sempre caem, tá? Aqui é muita coisa, são, deixa eu ver, 12, 20, 25. Isso mesmo? 25. Tá? Então eu vou falar os que mais são cobrados e os que foram atualizados também, ok? Então aqui, ó, presta atenção, compete ao prefeito, entre outras atribuições, a iniciativa de leis. Então a iniciativa de criar leis compete ao prefeito, ele tem essa autoridade, né? Na forma e nos casos previstos nessa lei orgânica, Constituição Estadual e na Constituição Federal. Representar o município em juízo e fora dele. Então ele pode representar em juízo e fora dele. Sancionar, ou seja, dar o aval, né, dar o ok, promulgar também, né, e fazer publicar as leis aprovadas pela Câmara Municipal e expedir os regulamentos quando necessário a sua fiel execução. Então isso aqui compete ao prefeito, ok? Vetar no todo ou em parte os projetos de lei aprovados pela Câmara. Então ele pode vetar no todo ou em parte. E aí vai ter uma nova, né, eleição para, se for em parte, né? E em todo também, ok? Aí aqui o 5 já foi atualizado. Decretar nos termos da lei a desapropriação por necessidade ou utilidade pública por interesse social. Expedir portarias e outros atos administrativos. Portarias são informações internas, né? Aqui já foi atualizado também, ó, permitir, autorizar ou conceder a execução dos serviços públicos por terceiros observados os dispositivos legais pertinentes. Aqui no 8, no 7, permitir ou autorizar o uso de bens municipais por terceiros sob qualquer das formas previstas em lei ouvidas à Câmara Municipal. Beleza? Então isso aqui é o quê? Isso aqui compete ao prefeito. Tá? Compete ao prefeito. Prover cargos públicos do Executivo, claro, da administração indireta e expedir os demais atos referentes à situação funcional de seus servidores. Show. Encaminhar à Câmara até 15 de abril, ó, anualmente, a prestação de contas, bem como o balanço do exercício finto. Então ele tem que enviar ali o balancete, né? Ali a prestação de contas, que foi que entrou, que foi que saiu, enfim. Encaminhar aos órgãos competentes os planos de aplicação e prestação de contas exigidos em lei, fazer publicar os atos oficiais, né? Prestar à Câmara dentro de 30 dias. Observe que ele tem que dar uma prestação à Câmara, né? Você vai perceber. As informações solicitadas pela mesma, salvo prorrogação a seu pedido e por prazo determinado, em face à complexidade da matéria ou da dificuldade de obtenção de dados requisitados nas respectivas fontes. Beleza? Então esses aqui são os principais, são os que mais caem em prova. Aqui também, ó. Vou ler aqui o que foi atualizado. Aprovar o projeto de edificações, planos de loteamento, arruamento e zoneamento urbano para fins urbanos em conformidade com as leis atinentes. Beleza? Aqui, esse aqui também é importante, ó. Solicitar obrigatoriamente autorização à Câmara para ausentar-se do município, estendendo-se a obrigação ao vice-prefeito, também se estende ao vice-prefeito, né? Aos secretários, também serve para eles, e aos presidentes de fundações e autarquias, por tempo superior a 10 dias. Ele não pode ficar fora do município durante 10 dias. Ele tem que solicitar uma autorização à Câmara Municipal, e por qualquer tempo, se for para o exterior. Ok? Show de bola. Maravilha. Vamos ver aqui. Ó, esse artigo 97 aqui é importantíssimo também. Já vi muito isso daqui cair em prova, tá, galera? A Câmara Municipal, ao tomar conhecimento de qualquer ato do prefeito que possa configurar infração penal, presta aí atenção nisso aqui, ó. É infração penal, é crime, né? Ou infração penal ou crime de responsabilidade. Então isso aqui cai muito, já vi muito isso aqui cair em prova. Se for crime, se for algo relacionado a crime ou algo relacionado a infração penal, quem vai julgar é o Tribunal de Justiça do Estado, tá? Quem vai julgar é o Tribunal de Justiça do Estado, que é o TJ, né? Que nomeará uma comissão especial
para apurar os fatos no prazo de 30 dias e deverão ser apreciados pelo plenário. Então, se for um crime, quem vai julgar ele é o Tribunal de Justiça do Estado. Agora, aqui no artigo 98, você vai perceber aqui que a banca pega você. São infrações políticos-administrativas do prefeito, aquelas definidas em lei federal. Aí o que ele fala aqui? Ó? O prefeito ele será julgado. Observe que tem a palavra julgado aqui novamente. Tem julgado aqui e tem julgado aqui. Então, qual é a diferença para você não se confundir na hora da prova? Porque a banca, muito provavelmente, pode colocar essa questão. Na prática de infração político-administrativa. Por exemplo, ele faltar ao município, ele não pedir autorização, por exemplo, ao Poder Legislativo, né, a Câmara Municipal, que vai faltar mais de 10 dias. Isso é uma infração político-administrativa, isso não é crime. É uma infração político-administrativa. Então, quem vai julgar ele é a Câmara Municipal. Vai abrir-se uma CPI, né, digamos assim, né, para ele ser julgado. Então, crimes, infrações políticas administrativas, quem julga o prefeito? Aí vai estar lá, Tribunal de Justiça, Câmara Municipal, Poder Executivo. Aí você vai lembrar disso aqui que eu estou te falando, tá? Então, não esquece, infração político-administrativa é uma infração interna. Então, quem vai julgar ele é algo interno também, é a Câmara. Agora, se for uma infração penal, né, ou um crime de responsabilidade, aí é o Tribunal de Justiça que vai entrar para julgar ele. Beleza? Show de bola. Vamos lá. Aí, beleza. Galera, como essa aula já está... Essa aula já está com quase 32 minutos, para não ficar muito maçante, né, para a aula ficar agradável. Eu vou deixar a próxima aula que a gente vai falar dos impostos, tá? A gente vai falar das cobranças, enfim. Deixa eu ver. Então, a gente vai falar sobre isso na próxima aula, tá? Se você quiser uma próxima aula, deixa aqui o comentário, né? Porque queremos uma próxima aula para a gente dar digamos assim... Agora esqueci a palavra de novo, hoje eu tô demais. Uma prioridade, né? Então deixa um comentário aqui embaixo se você gostou dessa aula. Nosso material tá aqui embaixo, confere lá bonitinho. É um valor super simbólico, é um valor só para ajudar, que a intenção aqui é que você passe no concurso. A intenção não é propriamente ganhar dinheiro. Claro que a gente precisa do dinheirinho para sobreviver, né? Mas a ideia é sempre ajudar, beleza? Ok. Tudo certo? Qualquer dúvida que você tiver, deixa um comentário ou envie uma mensagem para mim através do WhatsApp. Meu WhatsApp pessoal vai estar aqui embaixo, tá? Tamo junto nessa jornada, que vocês consigam atingir seus objetivos. Aquele abraço e tchau!